Agradeço ao nosso amigo Delmiro Campos, presidente da Escola Judiciária Eleitoral de Pernambuco, Dr. Carlos Neves, presidente da Escola Superior da Advocacia, ESA, da qual faço parte. É uma honra para mim estar aqui hoje, entre grandes nomes eleitoralistas brasileiros. Agradecer aos coordenadores científicos, Dr. Joelson, Dr. Valbeagra, referências na área eleitoral, e fazer uma breve e sucinta exposição do que veremos aqui hoje, nesse momento. Agradeço, sobretudo, a oportunidade de estar nesse painel, porque é um tema atual, do qual temos vivência cotidiana e, sobretudo, nesse momento, temos o debate aflorado acerca da aplicabilidade do referido artigo 224 do Código Eleitoral, eleições suplementares, se nós teremos eleições diretas, indiretas, se há que nós teremos eleições. E acredito que nós teremos um debate aqui profundo sobre esse tema. Já li algumas posições dos debatedores, doutor Rodrigo, que já tem conversado, debatido sobre isso. E aí nós vamos brindar, vamos ter esse debate sobre esse tema rico, e que ontem a doutora Vânia veio aqui, falou um pouco sobre, na sua conferência magna de abertura, e algo que me tocou foi o fato de que há, em certos momentos, uma certa distinção, ou uma pretensa distinção, entre aqueles que pretendem ser eleitoralistas e talvez constitucionalistas. Mas todos nós somos constitucionalistas, já que a Constituição, como norma fundante, ela é a premissa maior para o início do debate. Então, todos nós somos constitucionalistas, todos nós iniciamos nosso debate e nossa construção ideológica ou teórica a partir da Constituição. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a sua exposição para a doutora Margarete Coelho, do Piauí. Bom dia a todos e a todas, uma alegria enorme estar aqui. Agradeço alegremente, com muita felicidade, o convite que me foi feito pelos coordenadores, meu amigo Carlos Neves, Valbeagra, amigo Delmiro, também na organização, Dr. Joelson Dias. Cumprimento a todas as gratíssimas pessoas, colegas aqui presentes, presidente da mesa. Também gostaria de cumprimentar os colegas Marcelo Weick, Moisés Pessutti, Rodrigo Cirineu, todos os queridos irmãos da Abradep, e também o doutor Felipe Turi, que eu acabei de conhecer, mas que vem do querido estado do Amazonas. Uma alegria enorme participar da mesa com vocês. Mas estendo também os cumprimentos ao desembargador Mário Deviene, de São Paulo, que é presidente do Colégio de TRS. Cumprimento o juiz da nossa Corte Eleitoral do TRE do Piauí, doutor Antônio Lopes, que está aqui conosco. Um prazer enorme, excelência, contar com o senhor na plateia. Também cumprimento a professora Mônica Erma, uma papisa. A gente brinca, professora Mônica, a senhora é diva master. Bom, o tema que nos desafia nessa manhã é a nulidade da votação e eleições suplementares, aspectos controvertidos do novo artigo 224 do Código Eleitoral, soberania popular e os princípios federativos e da simetria. É um tema que exige realmente muito fôlego e que tem diversas abordagens, são diversos vieses que nós poderíamos aqui abordar esses temas. Eu escolhi, por ser a primeira a falar, e por concessão dos colegas, de fazer uma passada panorâmica sobre o tema.
né, ali como o distribuidor no jogo de vôlei que escolhe alguém para cortar. Aqui eu escolho os 4 que vão falar em seguida para cortar. A ideia é dar essa levantada de bola, né, e posicionar a discussão. Pois bem, nós temos o hábito, ao falarmos de direito eleitoral, e a gente está sempre falando na academia, e terminamos por chamar os artigos pelos nomes como se fossem pessoas da nossa família. Então, aqui a gente está a falar sobre o artigo 224. Mas o que é o artigo 224? O que ele diz? O que ele estabelece? Eu vou pedir licença para ser bem didática e ler o artigo, porque a literalidade dele interessa para o nosso debate. E vou dizer que a grande discussão é se esse artigo se coaduna ou não com o artigo 81 da Constituição. E vou fazer também uma breve leitura. Artigo 224. Se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição no prazo de 20 a 40 dias. Esse é o caput. O parágrafo 1º e 2º, eu gosto de dizer que ele está ali como Pilatos está no credo. Ele não tem muita, vamos dizer, influência no jogo. É um café com leite. Mas o parágrafo 3º, que já foi acrescentado, parágrafos 3º e 4º, já acrescentados pela mini-reforma, eles realmente são aqui o ponto fulcral do nosso debate. E o parágrafo 3º diz: a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, acarreta, após o trânsito em julgado, eu estou gizando essa expressão, a realização de novas eleições. E o parágrafo 4º diz que, em havendo novas eleições, ela será direta, se a vacância ocorrer há menos de 6 meses, ou será direta nos demais casos. Ou seja, eleições diretas sempre, regra geral, exceção, quando a vacância dos cargos ocorrerem no prazo de 6 meses antes do término do mandato. Mas o que diz o artigo 81? Vagando os cargos, e aí vejam que o artigo 224, ele está, na verdade, tratando de vacância, da dúplice vacância do cargo majoritário. Aqui nós vamos incluir também as eleições de senador da República. Então, governador e vice, presidente e vice, prefeito e vice, senadores. O artigo 81 da Constituição, ele trata também da mesma hipótese, da hipótese de vacância dos cargos, de presidente, dos cargos do executivo. Aqui ele já não trata muito do majoritário, porque ele cita nominalmente a que cargos ele está se destinando. Então, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á novas eleições 90 dias após aberta a última vaga. E o parágrafo 1º, ocorrendo vacância, nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então, assim, eleições diretas, 2 primeiros anos da vacância, eleições indiretas, 2 últimos anos da vacância. Então, de pronto, você percebe que há um entrechoque entre os 2 dispositivos. Principalmente, então, se nós percebermos, nós atentarmos para o fato que o Código Eleitoral que estabeleceu esse artigo 224 é de 65 e a Constituição, artigo 81, é de 88. Portanto, a primeira conclusão, a mais direta, a mais rápida, a mais rasa também, é de que esse artigo 224 do Código Eleitoral não teria sido recepcionado pela Constituição de 88. Há quem leve esse debate para um outro viés, para um outro lado. Estaria o artigo 81 da Constituição, parágrafo 1º, e o artigo 224, parágrafos 3º e 4º, tratando de situações diversas, não é da mesma situação. A diferença seria na motivação que ocasionou essa vacância dos cargos. A Constituição fala de vacância de cargo nos 2 anos, não diz qual o motivo. O artigo 224 diz: o motivo seria a anulação de votos pela Justiça Eleitoral, em qualquer daqueles casos, cassação de registro, cassação de diploma, enfim. Anulação das eleições, anulação de votos com a anulação das eleições.
Eu gostaria, antes já, de fazer uma pequena ingressão sobre essa questão da anulação de votos no Brasil. Nós temos no Brasil, é certo, uma das mais longas histórias de votos da democracia. Mas nós temos também a mais longa história de anulação de votos, num claro desprestígio, né, pela vontade do eleitor. Essa, claro, é uma posição minha, uma posição pessoal. Nós não damos ao voto a importância que ele tem. Só sabe a importância de um voto quem precisa dele. Quem joga o corpo na luta e vai lá, né, pedir voto, subir no palanque, andar de dia, andar de noite, para saber o quanto é difícil convencer um eleitor a votar. E ninguém me convence com o argumento de que, olha, mas o eleitor vende o voto. Você não sabe que eleitor vendeu o voto. Eu discordo um pouquinho do Valber. Você não sabe quem vendeu o voto. Você sabe a quem você entregou a benesse. Em que medida aquela benesse foi suficiente ou não para alterar o resultado das eleições é um outro debate bem mais profundo. Eu sou das que não acreditam em eleição decidida na compra de votos. Eu acredito na compra de apoio, no abuso de poder na compra de apoio. Aí sim, esse é decisivo, a não ser em eleições de pequeno porte. Mas, enfim, eu acho que esse desprestígio ele se dá em duas frentes. Tanto na nossa atuação de advogados, quando nós não ajuizamos as ações no decorrer da eleição, para fazer aquele que seria o ideal do controle, né, do jogo democrático, que é retirar aquele que está abusando do poder político, do poder econômico, das mídias sociais, aquele que está abusando dos meios de comunicação, retirá-lo do prélio, retirá-lo do pleito. Fazer com que ele não é digno de estar na urna, fazer com que o nome dele não conste ali como opção para o eleitor. Por quê? Porque ele não tem uma vida pregressa que recomende a que ele esteja ali. Ele não tem aquela idoneidade que se exige em alguém que vai ocupar um cargo público eletivo. Mas não, nós deixamos para ajuizar as ações só depois do jogo jogado e quando o resultado não nos interessa. Se o resultado nos interessa, ninguém vai controlar se aquela eleição foi limpa ou não. Nem a Justiça Eleitoral e nem também o legislador fez isso. Na medida em que várias ações eleitorais elas podem ser propostas já depois do resultado da eleição, já depois do jogo jogado. Ou seja, há possibilidade legal em pelo menos duas oportunidades na AIME, né, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, e no RSED, de que se proponha já depois do jogo jogado. Acho que isso não reflete um bom controle, não dá qualidade e dá aso para que nós estejamos hoje aqui discutindo quais as consequências da anulação de votos. Então, só feitas essas observações, passando adiante, eu gostaria de... Moisés, tu poderia controlar o tempo para mim, por favor? Eu gostaria de entrar nos aspectos controvertidos dos dois dispositivos. Começando pelo esse entrechoque entre o artigo 81, pelo menos esse suposto entrechoque entre o 81 e 224, para falar a respeito, vamos dizer, de onde está essa discussão. Então, essa primeira já foi posta, que é a diferença, né, da motivação. Estaria o 224 regrando cassações e anulações de mandato, cassações de mandatos com anulação de votos, e o artigo 81 não, estaria se dirigindo apenas às outras questões, ou seja, morte, cassação por outros motivos ou renúncia. Mas quem foi que disse que o legislador pretendeu isso? Era muito fácil para o legislador enumerar essas três espécies. Então, acho que aqui, na verdade, houve um silêncio eloquente do legislador. Ele não quis mesmo descer esses detalhes. Ele quis mesmo deixar a regra aberta para ser preenchida no decorrer do tempo, porque o jogo do poder é um jogo bruto, é um jogo que não respeita as regras, é um jogo que faz suas próprias regras. E nesse fazer suas próprias regras, novas hipóteses poderão estar surgindo a cada momento. E se nós formos ler Conrad Hesse, não é interessante se está emendando as constituições a cada novo fato social. Por isso mesmo, elas precisam ter essa plasticidade. Então, acho que aqui, o que o legislador pretendeu foi exatamente dar essa plasticidade à interpretação do artigo 81, parágrafo 1º, deixando, né, aberta margem para que outras espécies, né, de vacâncias, outras causas ensejadoras de vacâncias fossem sendo abarcadas. E isso, de forma nenhuma, fere a técnica legislativa, isso de forma nenhuma fere a técnica
de legislar. Isso é uma boa técnica, né? Não faria nenhuma crítica nesse aspecto. O caput do artigo 224, então, parece realmente não ter sido recepcionado pelo artigo 81, essa é a minha opinião. Mas o debate ficou ainda mais acirrado com relação a esse dispositivo com a introdução dos parágrafos 3º e 4º. A discussão ganhou novo fôlego. E, com relação a esses aspectos, eu, começando pelo parágrafo 3º, já traria aquela expressão que nós gizamos lá atrás, que é a questão do, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Inclusive, essa expressão já foi até declarada incidentalmente inconstitucional no processo, no RESP, cujo relator foi o ministro Henrique Neves, está aqui entre nós, não chegou ainda por algum motivo, mas está aqui também, é participante, inclusive é homenageado desse evento, que ele diz que essa expressão ela não se coaduna com o princípio da celeridade, ela não se aduna, viola a soberania popular e a garantia fundamental da prestação jurisdicional célere, a independência dos poderes e a legitimidade exigida para o exercício da representação. Então, a principal crítica, a princípio, seria essa. Mas o que a gente percebe é que esse parágrafo 3º, ele veio e, assim, isso mesmo, você fica ali cavucando em volta da exposição de motivos, né, desses dois parágrafos, e o que você percebe é que ele tem um único objetivo, era impedir que o segundo colocado assumisse no caso de anulação de mais da metade dos votos. Né? A fundamentação é sempre muito rasa, enfim, mas é isso. Além de criar o critério, resolveu o problema da controvérsia sobre o critério de escolha dos sucessores dos chefes do Poder Executivo, né? Ele também, evitando essa perplexidade da posse do segundo colocado, que realmente, para mim, por mais que se diga que aqueles votos do segundo colocado, vamos dizer, na verdade, o segundo colocado não seria o segundo colocado caso não tivesse havido o abuso de poder econômico. Eu vou discordar da seguinte forma. Nós examinamos, e isso eu fiz na minha pesquisa de mestrado, examinamos vários casos desses, em que o primeiro colocado foi cassado. Anularam-se os votos. Não eram 50%. Assumiu o segundo colocado. Impugnamos o segundo colocado pelas mesmas razões e mesmos fundamentos que o primeiro havia sido cassado. E o segundo também foi cassado. Então, assim, quer dizer, os votos estão rígidos desde que eles não sejam questionados. Então, eu afastaria, inclusive, uma queridíssima amiga, a Kelly, Ezequiele Barros, ela tem uma ADI 5619, exatamente argumentando no sentido contrário do que eu argumento aqui. O argumento dela é profundo, completamente fundamentado, mas eu discordo na tese. Bom, o parágrafo 4º, e eu vou rapidamente, porque o Moisés já me avisa aqui dos 3 minutos, e eu agradeço a ele, foi a meu pedido. Gentil como ele é, jamais o faria se eu não pedisse. Então, eu vou aqui para os aspectos controvertidos rapidamente do parágrafo 4º. Bom, se o parágrafo 3º cria uma modalidade de dupla vacância da chefia do Poder Executivo com reconhecimento judicial de prática de ilícito eleitoral, forçoso se concluir que o regramento do artigo 81 caput do parágrafo 1º da Constituição é o regime jurídico aplicável para disciplinar a sucessão dos respectivos cargos do Executivo. Portanto, o parágrafo 4º, aquele que diz que se a anulação se der dentro dos 6 meses, as eleições são diretas, indiretas, e se antes disso elas são indiretas, ele não teria qualquer terreno de aplicação a reger as situações de dupla vacância. Essa é a crítica que se faz. Bom, também uma outra crítica, já rapidamente, só para cumprir aqui a minha promessa de fazer um rápido panorama. Além disso, o parágrafo 4º, ele também não seria aplicado para as eleições presidenciais, porque o caput do artigo 81 diz qual é o regime, o parágrafo 1º do caput do 81 diz qual é o regime, qual seria o regime,
E também não seria aplicável às eleições nem de prefeito e de vice-prefeito também, e nem de governador e vice dos estados, porque ia ferir a autonomia dos estados de se autorregulamentarem. O artigo 81 da Constituição se refere especificamente a eleições de presidente e vice. E esse artigo não obriga, pelo princípio da simetria, a que estados e municípios reprisem em suas constituições e suas leis orgânicas a mesma regra, a mesma norma. Eles têm liberdade para se autorregular. O princípio da simetria aqui não é aplicável. Diversos doutrinadores dizem isso, eu me filio a eles, até porque, quando há a obrigatoriedade de se aplicar o princípio da simetria, o legislador constituinte se ocupou de dizer isso. Então, não seria também aplicável, porque invadiria essa esfera que é de competência exclusiva dos estados e dos municípios. Então, eu coloco rapidamente aqui, digo que me filio a essa corrente de que o artigo 224, parágrafo 1º, parágrafo 3º e 4º, a mim não parecem haver sido recepcionados pela Constituição de 88. Os parágrafos 3º e 4º realmente só seriam aplicáveis, porque, de outra forma, teremos que dizer que, então, que se mantém as eleições, a assunção do segundo colocado, né, da forma como eles se põem, e também que eles não seriam completamente inconstitucional, porque eles ainda se prestariam a situações de anulação de votos da segunda eleição majoritária, que é a de senador. Obrigada, desculpem por ter estourado o tempo. Agradecemos as exposições da doutora Margarete. Ato contínuo, vamos passar para o doutor Marcelo Weik, que vai fazer sua exposição. Bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer enormemente o convite feito pelo meu querido amigo desembargador Delmiro, também aqui não só representando o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco, mas também a Escola Judiciária Eleitoral, também a Carlos Neves, responsável aqui pela Escola da Advocacia aqui de Pernambuco, também agradecer a presidência de Antônio Ribeiro Júnior, dizer da minha alegria enorme de estar ao lado aqui dessa guerreira, Margarete Coelho, ao meus queridos amigos Pessutti e Cirineu, e também eu queria registrar a presença de Dr. Márcio, que é desembargador no TRE da Paraíba, né? Também a doutora Tainá Freitas, que é tesoureira aqui da OAB da Paraíba, e também homenageando os servidores da Justiça Eleitoral, também Fábio Guru, que é servidor do TRE da Paraíba. Bom, eu acredito que os coordenadores científicos, Dr. Joelson e Dr. Valber, foram muito felizes ao escolher esse tema, por duas razões. Primeiro, que o Dr. Joelson conhece profundamente essa matéria, porque participou de diversos momentos no Tribunal Superior Eleitoral da discussão do enfrentamento dessa temática, que é a própria compatibilidade do artigo 224 do Código Eleitoral à Constituição Federal, e também, aqui principalmente, porque o homenageado desse congresso é o ministro Henrique Neves. E o ministro Henrique Neves, ele há de se anotar isso, ele tem um papel importantíssimo na evolução jurisprudencial do artigo 224 no TSE. Seja porque atuou como advogado nos primeiros julgamentos que consolidaram a aplicação do 224 em cassações de governadores, seja porque posteriormente, e aí a partir já da renovação, a partir da alteração a partir de 2015, do artigo 224, com um leading case que consolida a opinião da atual composição do TSE em relação à aplicabilidade e eventuais vícios de inconstitucionalidade da nova redação, e seja porque, aqui é importante consignar, porque também o ministro Henrique Neves está atuando fortemente junto ao Congresso Nacional para consolidação do novo texto de reforma política. Então, talvez, nesse momento, os senhores e as senhoras estarem discutindo junto conosco a questão do 224, talvez seja uma grande homenagem que nós estamos fazendo ao ministro Henrique,
sem dúvida alguma, parte da interpretação do Tribunal Superior Eleitoral se deve à atuação como advogado, como também como ministro do doutor Henrique Neves. Pois bem, o artigo 224, a professora Margarete falou muito bem. O que é o artigo 224, que já existia lá desde o Código Eleitoral? É a tentativa de se tratar, por meio de uma norma, a consequência de um indeferimento de um registro ou de uma cassação por conduta vedada ou abuso de poder político ou captação ilícita de sufrágio, que na época não existia, mas a ideia era o que é? Na hipótese da justiça eleitoral, no papel de intervenção da justiça, definir pela cassação do registro ou do mandato por inelegibilidade ou por aquelas hipóteses de ilícitos eleitorais, o que nós vamos fazer? Qual é a consequência disso? E o 224 dizia o seguinte, olha, se mais de 50% dos votos atribuídos àquele fato que foi considerado nulo, inelegível ou ilícito, se esses votos atribuídos àquele que praticou o ato ilegal ou que era inelegível ultrapassem 50% dos votos, o que vai acontecer? Qual é a consequência? O que dizia o 224? Ele faz o seguinte, se a nulidade atingir mais da metade dos votos, nas eleições presidenciais nos estados e nos municípios, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará nova eleição. Então, portanto, mais de 50% dos votos, novas eleições. Pois bem, primeiro conflito, talvez o maior conflito que ocorreu em relação à aplicação do 224, foi com a introdução da emenda que permitiu a reeleição e, acima de tudo, com a discussão que nós temos no Brasil da figura do segundo turno. E aí nós começamos a ter um problema de aplicação do 224 quando a eleição era de 2 turnos. Portanto, houve um ilícito ou uma inelegibilidade, havia eleição em 2 turnos, e aí, qual é a base de cálculo que eu aplico com relação a verificar se tem mais ou menos de 50% de votos nulos? O primeiro turno ou o segundo turno das eleições. Isso foi discutido, e aí o primeiro precedente que nós temos na Justiça Eleitoral é o precedente Luiz Carlos Lopes Madeira, de 2005, que trata da incidência, na verdade, no segundo turno, dizendo o seguinte, na hipótese de você ter uma eleição de segundo turno, o que vai acontecer? Eu não vou usar como base de cálculo o segundo turno, eu uso como base de cálculo o primeiro turno, portanto, no primeiro turno ninguém atinge 50% a mais dos demais candidatos, por isso que tem o segundo turno, logo qual é a consequência? Não há eleição direta, mas sim a posse do segundo colocado. Certo? Isso foi uma discussão, salvo engano, a doutora Gabriela pode me lembrar, mas eu acho que é o caso de Otomar, não é isso? O caso do Otomar Pinto. Né? Caso extremamente polêmico, e aí o TSE, naquela oportunidade, discutiu essa matéria. Posteriormente, passado, salvo engano, mais uns 8 anos, você tem 2 casos extremamente contundentes também dessa rediscussão, que é a questão do caso Cássio Cunha Lima, na Paraíba, e também o caso Rosiane Sarney, né, o caso Jackson Lago, no Maranhão. Nestas duas oportunidades, o tribunal volta a analisar, e é interessante, viu, doutora Margarete, que a consolidação jurisprudencial desses 2 casos, tanto o caso Otomar, como depois o caso Rosiane, e principalmente o caso Cássio, porque o caso Cássio antecedeu a discussão de Rosiane, de Jackson Lago, ele, na verdade, ele vem em sede de embargos de declaração. Até o doutor Joelso fez sustentação oral nesse processo, naquela oportunidade. Embargo de declaração. E o que o tribunal decidiu naquela oportunidade? Que, primeiro, o artigo 224, então nós estamos falando da redação antiga do 224, o artigo 224 não era inconstitucional. Por quê? Porque o artigo 81, e até tem trechos do voto lá no RL 1497, que é o caso Cássio, ele foi muito claro em relação ao seguinte, olha, quando se fala em vacância, lá no artigo 81, nós estamos falando em vacância que não é a vacância decorrente de uma cassação por ilícito eleitoral ou por inelegibilidade. Nós estamos falando daquela vacância quando há renúncia, morte, tá? Então não é obrigatoriamente essa incidência. E assim prosseguiu. O voto condutor era o ministro Eros Grau, depois vieram todos os demais ministros, com exceção dos votos divergentes de Versiani e também do ministro Félix Fischer, certo?
embora que no primeiro julgamento foi decisão unânime. Veja só, então naquela oportunidade se consolidou o TSE que não havia qualquer incompatibilidade do artigo 224 com o texto constitucional, especificamente com o artigo 81. Infelizmente, até aquele momento, o Supremo Tribunal Federal não teve a oportunidade de enfrentar a compatibilidade do 224 com o texto constitucional. Por quê? Porque houve a interposição de uma DPF naquela oportunidade, do caso Cássio, surgiu uma DPF, salvo engano, a DPF, que é bom que a gente quer anotar, é a 155, que inicialmente foi distribuído para o ministro Celso de Mello. Celso de Mello, se a verba suspeito, vai para o ministro Lewandowski. E o ministro Lewandowski nega a medida cautelar, entendendo que não havia os pressupostos mínimos de caracterização da incompatibilidade e, portanto, indefere o pedido, e também entendendo naquela oportunidade, em um caso específico, que aquela DPF, por ser uma DPF, haveria de se respeitar o princípio da subsidiariedade. Então, portanto, eu não poderia tratar em ADPF matéria de caso concreto, deveria fazê-lo em questões de natureza concentrada e não casos específicos. Pois bem, essa matéria fica dormitando lá. Depois, em outra oportunidade, houve outras ADIs, por exemplo, em 2014, uma ADI, a 4224, essa ADI também foi extinta sem resolução de mérito. Por quê? Porque na adequação da via processual eleita, não dava para discutir o 224, que era anterior à Constituição de 88, via ADI, extinta. Na época também ministro Celso de Mello. Pois bem, e aí vem a alteração do artigo 224. Qual foi a intenção dessa alteração? Vamos lembrar. Tinha duas situações. Uma situação, a situação, vamos dizer, teórica, né, que é a tentativa de você radicalizar a democracia, né, os pilares democráticos. Você, como a professora Margarete falou muito bem, garantir a integridade, a validade da soberania popular, né, seja utilizando todas as teorias mais adequadas a essa radicalização. E aí dizer o seguinte, olha, é contra uma visão de uma democracia mais respeitosa à soberania popular, que o segundo colocado assuma o pleito. Beleza, ninguém discute isso. Agora, na verdade, essa alteração fez, por quê? Porque se queria acabar com a hipótese do terceiro turno. Os políticos não queriam mais estar sujeitos à discussão do terceiro turno e à possibilidade de estarem aí degladiando no processo eleitoral. Isso foi o que aconteceu. Bom, o que eu vejo, na verdade, o TSE, nesse precedente interessante do ministro Henrique Neves, muito importante, porque ele, na verdade, ele é um trabalho fantástico do ministro Henrique, de mais de 70 laudas, em que ele fixa, na verdade, todas as premissas da compatibilidade do 224, já alterado a partir de 2015, que é os embases de declaração no recurso especial eleitoral 139/2025, o que ele entende, e a professora Margarete já falou, ele entende que há que se cumprir essa nova redação, tá certo? Não há inconstitucionalidade no que se refere a essa nova redação, tão somente num ponto. É aquela que condiciona o efeito da decisão e, portanto, das novas eleições, só a partir do trânsito em julgado. Então, o que o TSE faz, única e tão somente, é excluir, né, a validade desta expressão a partir do trânsito em julgado, após o trânsito em julgado. Então, ficamos com essa decisão do TSE. Bom, qual a reflexão que eu faço? A necessidade, tendo em vista o fato de que nós temos colchas de retalhos nessas questões da regulamentação das eleições no país, então o que acontece? A gente altera o Código Eleitoral, depois, numa outra oportunidade, altera a Lei 9.504. Essa falta de sinergia, de sintonia, gera dois sentimentos. O primeiro sentimento é, nós não temos ainda, do ponto de vista jurisprudencial, uma consolidação do entendimento da aplicação do 224. Seja porque nós não tivemos ainda todas as situações, eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente alterar agora com a reforma eleitoral e passarmos a definir que as eleições agora não serão mais proporcionais, mas sim por intermédio, inclusive para deputado federal, estadual, vereador, os mais votados, nós sairemos do modelo proporcional e iremos para o majoritário. Se nós irmos para o sistema majoritário, como é que eu vou aplicar o 224 agora, que diz que o mais votado, se for anulado ou indeferido, eu vou anular toda a eleição?
Então veja o problema que nós vamos encontrar. Então é fundamental o Supremo, e é para passar depois para Pessutti e para Cirineu, é fundamental que o Supremo insista e enfrente todos os contornos, seja declarando inconstitucional, seja declarando inconstitucional sem redução de texto, seja fazendo interpretação conforme, ou seja, com todas as ferramentas que nós temos para aferição da constitucionalidade, o Supremo tem a missão, o dever institucional de enfrentar isso de uma maneira mais rápida possível. E como ele pode fazer? Hoje ele já tem, Margarete já disse, 2 instrumentos, 2 ações que estão lá preparadinhas para analisar. Já está pronto. Eu ontem até olhei, já passou todas as etapas de manifestação, todos os amicus curiae que podiam já estão dentro do processo, que é a ADI 5525, que a PGR entrou, a Procuradoria-Geral da República ajuizou, e também a ADI 5619 do PSD, que foi assinado por nossa querida Ezequiel. Então, nós temos hoje a oportunidade de ter no Supremo Tribunal Federal a consolidação desse entendimento. Lembrando que, e aí vem um ponto, se a gente altera o sistema eleitoral e nós não compatibilizarmos com 224, nós vamos criar um outro problema depois, que é você sair e continuar com 2 regimes diferentes. Então, para encerrar, passando a palavra a Cirineu e também a Pessutti, eu queria agradecer demais novamente a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra estar ao lado de queridos amigos, pessoas que eu aprendo demais, e dizer a vocês assim, talvez a paixão do direito eleitoral é a necessidade agora da gente traduzir todos os nossos esforços em reivindicar um conjunto de normas que sejam mais coerentes e que dê a todos os cidadãos a possibilidade de votar e de participar democraticamente de uma maneira muito mais clara, muito mais justa e muito mais compatível com este momento que nós estamos vivendo, que os professores falaram anteriormente, de uma grave crise de representatividade, mas, acima de tudo, com uma grande vontade de transformar esse país, a esperança de algo melhor, de um mundo melhor. Então, agradecer e espero que possa vir outras vezes aqui a Pernambuco, viu, Delmiro e Neves. Obrigado, viu? Um abraço. Agradecemos, doutor Marcelo, pela exposição, dentro do prazo, do limite do nosso tempo. Obrigado. Passamos a palavra agora ao doutor Rodrigo Cirineu. Bom dia a todos. Primeiramente, também eu não poderia deixar de cumprimentar os amigos Delmiro, Carlos Neves, Valber Agra e Joelson Dias, os organizadores desse evento, pelo carinhoso convite e a oportunidade de falar. Também queria cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, doutor Antônio Ribeiro. E, na qualidade de advogado, e a gente na tribuna está acostumado com pouco tempo, eu quero ser bem objetivo. E, diante da provocação da professora Margarete e também do professor Marcelo Weick, eu vou inverter a ordem de fala, porque me preocupa muito essa questão de uma suposta incongruência do caput do artigo 224 com o parágrafo 3º. E eu vim refletindo muito sobre isso, até escrevi um artigo, mas acabei não publicando, porque eu gostaria de estudar um pouco mais, assim como o Valber disse, ainda não estou muito convencido da tese, mas me parece que a melhor forma de se compatibilizar essa incongruência redacional dos 2 dispositivos, na verdade, é até uma oportunidade para o direito eleitoral se repensar, porque a gente tem que fazer um recorte teórico muito claro entre os impedimentos, que fica na primeira fase da candidatura, e da repressão aos ilícitos e a perda do mandato por captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico, enfim. Então, na minha visão, a sugestão que eu proponho para a reflexão dos colegas, dos juristas que estão aqui, é no seguinte sentido. O parágrafo, o caput do 224, ele traz a quantificação. E a quantificação você só consegue extrair no momento do voto, quando há o impedimento, seja por ausência de condição de elegibilidade ou por uma inelegibilidade. Então, você vai conseguir quantificar quantas pessoas votaram num candidato que está impedido, e aí, se a nulidade superar 50%, obviamente, se refazeria a eleição. Não acontecendo isso, nas hipóteses do sistema majoritário simples, que é observado na maioria dos pequenos municípios, se preservaria a votação e chamaria o segundo colocado. A regra do parágrafo 3º, ao que me parece,
ela deveria ser aplicada em caso de repressão de ilícitos, seja de abuso do poder político, abuso do poder econômico, gasto ilícito, compra de voto, conduta vedada. Por quê? Porque esse tipo de ilícito, ele contamina a legitimidade e a igualdade de oportunidades. São bens jurídicos tutelados, só que a gente não consegue mensurar de forma clara e objetiva quantos votos foram nulificados. E aí, por conta disso, como na própria captação ilícita de sufrágio se aplica a teoria da ponta do iceberg, né, se caça, e para se dizer que é proporcional à cassação por conta de um único voto, se diz, isso é o que foi descoberto, imagina o que está por trás. Então, assim, o parágrafo 3º me parece que seria aplicável nessas hipóteses de cassação por ilícito. E aí haveria apenas um problema, porque a redação do parágrafo 3º diz que se renovar-se-ão as eleições independentemente do número de votos, no caso de indeferimento de registro, cassação de diploma e perda do mandato. Aqui me parece que, quando o legislador disse indeferimento de registro, ele quis dizer cassação do registro, quando essa cassação acontece antes da diplomação. Então, me parece que seria adequado a interpretação, preservando, porque na doutrina constitucional os intérpretes devem fazer de tudo para manter a coerência das normas sem a declaração de inconstitucionalidade e sem que se afaste a aplicação de uma em detrimento da outra. Me parece que essa seria uma solução adequada, né? Você renovaria a eleição, no caso do parágrafo 3º, apenas no caso de repressão de ilícito, porque você não tem como quantificar de fato quanto que o abuso do poder econômico, o uso da máquina administrativa contaminou a eleição e tirou a igualdade de chances dos candidatos. Então, a doutora Ezequiele, que propôs a ADIA, eu discuto muito com ela, inclusive ela é minha sócia, mas eu entendo que não há nenhuma inconstitucionalidade nesse sistema, desde que interpretada dessa forma a legislação. Mas, de toda forma, essa legislação está aí. E a minha preocupação, eu fiz um recorte de apenas um dispositivo da resolução do TSE que me preocupa muito. Eu advogo num processo em que aconteceu uma situação escalafobética e eu gostaria de compartilhar com os senhores, até para que a gente chegue a um denominador comum a respeito disso. Na resolução do TSE, o TSE, quando interpreta a regra do 224 do Código Eleitoral, ele traz a hipótese no inciso 3º de que o candidato mais votado não será eleito se o registro do segundo, terceiro, quarto colocado, que supere 50% da votação, esteja pendente de recurso e com o indeferimento. E o que aconteceu no município de Conquista do Oeste, em Mato Grosso? Me parece que essa seja a única hipótese que aconteceu de incidência dessa norma. O candidato mais votado, meu cliente, foi eleito com 828 votos. O segundo colocado fez 819 e o terceiro colocado fez 500 e alguma coisa. Os dois, obviamente, tiveram registro indeferido. Passada a eleição, eles, cientes dessa regra da resolução, desistiram dos recursos. E o que aconteceu? O meu cliente não foi diplomado. E aí vem a consulta e o que nos cabia fazer. Nós impetramos um mandado de segurança no TSE que está em tramitação. Mas qual que é a questão de fundo aqui? O parágrafo 3º do 224, não adotando essa sugestão que eu dei, mas aquela que o Marcelo disse que o ministro Henrique conseguiu passar por unanimidade no TSE, diz muito claro, o artigo é constitucional e ele se aplica em qualquer hipótese, inclusive na de indeferimento de registro. E lá no voto do ministro Henrique, ele faz uma deferência ao legislador. Ele fala, olha, inclusive a intenção do legislador foi justamente essa, de se manter apenas a vontade da população com o candidato mais votado. Ele sendo indeferido, vai se renovar a eleição. Só que, com a reforma, você despreza o segundo e o terceiro colocado em qualquer situação. E o Código Eleitoral, que me parece que foi ignorado pelo TSE com todas as vênias, quando fez a redação do inciso 3º do artigo 167, diz que nenhuma nulidade no direito eleitoral será declarada se não houver prejuízo. Então, ainda que meu cliente sofresse alguma ação e viesse a ser cassado, os votos do segundo e do terceiro colocado, em momento algum, teriam qualquer validade, porque eles não serviriam para nada. E mais, me parece que o sistema majoritário simples, que é agasalhado pela Constituição e é motivo da ação direta de inconstitucionalidade da Kelly
nos municípios de menos de 200 mil habitantes foi afetado, nesse caso concreto, porque ele não foi diplomado. Ainda que a diferença de voto tenha sido de 9, mas ele foi o mais votado e não foi diplomado. É até curioso porque a população simplesmente não conseguiu entender, nem ele mesmo entendia o que tinha acontecido nessa situação. E para piorar, eu defendo que foi uma fraude processual, né? A professora Marilda tem até uma tese que numa situação como essa, no mínimo, o recurso tinha que sair da esfera subjetiva e se tornar como uma espécie de reexame necessário, né, para a Justiça Eleitoral poder, então, avaliar para ver se, de fato, deveria renovar o pleito ou não, analisando esse registro. Mas, nesse caso, foi pior, porque quando você não pode com o seu inimigo, ou você se une a ele, ou você arruma outras formas de derrotá-lo. A chapa, a segunda e a chapa que ficou em segundo colocado e a chapa que ficou em terceiro colocado se uniram, pegaram o candidato da vice de um e o negócio e ganharam dele na segunda votação, na eleição suplementar, com a presidência da Câmara em seu favor. Então, assim, e esse dado, esse caso que nós com certeza vamos batalhar lá no TSE, mas que demonstra que a falta de cuidado, né, com a soberania popular, com o sistema majoritário simples, nos faz refletir também uma observação que o professor Fávila Ribeiro colocou naquele livro antigo dele de Direito Eleitoral, quando falava da contabilização do voto do candidato indeferido. Porque o parágrafo 3º do Código Eleitoral, do artigo 175 do Código Eleitoral, diz também que a nulidade o voto dado a candidato inelegível será nulo para qualquer efeito. Então não me parece razoável fazer essa contabilização para fins de voto nominal nesse caso específico, né? E o artigo 16A, que muitos dizem que contrapôs essa regra, na verdade ele só vem a reforçar, porque o candidato do sistema proporcional indeferido no dia da eleição, só vai ter o voto dele computado para a legenda, para a coligação, para o partido dele, para efeito de cálculo do quociente eleitoral, se o registro dele for deferido. Então, como é que pode um candidato que disputa no sistema majoritário, que tem o registro indeferido, o voto é nulo para qualquer efeito, mas fazer conta para impedir a diplomação do candidato mais votado sem nenhum óbice? Então, esse é um caso pitoresco que põe em xeque a própria... esse recorte que eu falo da questão eleitoral, que a gente precisa definir não só essa questão, propondo aquela sugestão do 224, mas também definir critérios de perda de diploma por impedimentos, seja por ausência de condição de elegibilidade ou causa de inelegibilidade, e regulamentar a perda do diploma, a cassação do registro, a desconstituição do mandato por repressão a ilícitos eleitorais. Era essa a proposta inicial, e como eu consegui terminar, eu também gostaria só de reforçar, como membro da diretoria que sou da Abradep, para os senhores que não conhecem a Academia Brasileira de Direito Eleitoral, que nos curtam no Facebook e visitem nossa página, o nosso site, que é www.abradep.org.br. Lá tem bastante material, não só com relação ao direito eleitoral, mas que sobretudo com relação ao direito político e à reforma política que está em andamento. Nós temos algumas teses elaboradas já na época de 2015, quando se cogitava de alterar o sistema. E é isso, eu agradeço e passo agora a palavra para o Dr. Moisés Pessutti. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Rodrigo pelas suas palavras. Vamos passar ao nosso próximo palestrante, Dr. Moisés Pessutti. Já é boa tarde, então, boa tarde a todos. Acredito que já é meio-dia e 12, então, boa tarde a todos. Sei que todos estão apreensivos por conta do almoço, mas, antes de mais nada, sem dúvida, alguns agradecimentos sempre são necessários. Estou meio atrapalhado aqui, mas...
Agradecer primeiramente ao Delmiro, ao Carlos Neves pelo gentil convite que, sem dúvida, se faz pela nossa amizade. Também ao Joelson e ao Valber, esses preciosos colegas que a vida me deu o prazer de conhecer, que estão coordenando cientificamente esse evento. Também, na pessoa do presidente da mesa, o Antônio Júnior, agradecer aos meus colegas, Cirineu, Marcelo, queridíssima Margot, e ao colega do Amazonas, que agora me foge o nome, mas precioso também estar aqui, Felipe. Muito bem. Os colegas da Abradep, que esse é um evento que, como até ontem na confraternização se dizia, uma patota, né? Uma patota que cresce, uma patota de grandes amigos e uma patota que, sobretudo, estuda com extrema profundidade e com muita dedicação o direito eleitoral e o direito político. Então, faço os agradecimentos aos colegas da Abradep na pessoa da doutora Jorge, a coordenadora geral, e também na pessoa da querida amiga Gabi, que tive o prazer de estar na coordenação na primeira gestão dessa entidade. O assunto já foi extremamente aprofundado, já foi, creio eu, todas as nuances desse assunto pontuadas. O recorte que eu tinha estabelecido para a minha fala era específico em relação à ADI 5619 da querida amiga Kelly. Até pedi autorização para ela, para que, em nome dela, pudesse enaltecer a tese dela, da qual eu concordo. Vi que temos colegas aqui na mesa que não entendem haver uma inconstitucionalidade, mas eu acho que, além da inconstitucionalidade, de se exigir a feitura de novas eleições, ou ainda que se fale da inconstitucionalidade do trânsito em julgado, que talvez seja a grande aberração desse parágrafo 3º, que promove aí uma grande tergiversa, em relação a quem vai ficar no poder enquanto não houver o trânsito em julgado, se houver a cassação. Fica alguém do Poder Legislativo, que é o presidente da Câmara, mas não pretendo abordar essas nuances. Mas, de todo modo, abordarei alguns aspectos aqui da ADI da doutora Kelly, do Tiago Bovelli, também amigo do PSD, mas mais do que a inconstitucionalidade, é tratar talvez de um critério de convencionalidade em relação a isso. Quais os efeitos que nós tivemos nas eleições passadas em relação a essa regra de que se determina sempre a feitura de novas eleições? O primeiro aspecto que eu gostaria de trazer são os objetivos da inclusão do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 224. E eu como bom, assim, até usando a tribuna a gente acaba colando para não errar, eu me uso aqui não só do texto da ADI, mas também que faz remissão aqui à ADI da Procuradoria-Geral da República, a 525, que o Marcelo fez menção, em relação aos 3 propósitos da ADI, da inclusão desse parágrafo 3º do Código Eleitoral. Diz aqui, creio eu, foi o Janot que assinou, então diz ele: o primeiro é resolver a controvérsia questão eleitoral sobre o critério de escolha dos sucessores de prefeito, governador, presidente da República, quando a chapa que integrarem for cassada pela Justiça Eleitoral. Diz ele ainda: a primitiva redação do artigo 224 previa a realização de eleições suplementares quando o mandatário cassado, por força de decisão judicial proferida em ação eleitoral, fosse eleito com mais da metade dos votos. Caso o eleito obtivesse menos da metade dos votos e sofresse cassação de seu diploma, de seu registro, dar-se-ia a posse o segundo mais votado. Aí veio a nossa mais uma mini-reforma eleitoral. Tivemos aí no ano passado, 2015, mais uma mini-reforma, que diz o seguinte, que se estabeleceu a realização de eleições como um critério exclusivo. O segundo aspecto que motivou a inclusão desses artigos, desses parágrafos do 224, diz respeito ao método de realização das eleições, se diretas ou indiretas, agora condicionadas ao tempo em que houvesse a cassação, em que fosse decretada aquela cassação. Se dentro ali de um período do mandato seria direta, depois desse período seriam indiretas. E o terceiro, que eu acho que é o mais, que se aplica mais aqui esse recorte da minha fala, é o propósito de evitar a continuidade
a continuada rotatividade dos exercentes do poder ora afastado. Ora reintegrando o mandatado, né, que assumia o segundo colocado, aí vinha uma liminar, ele voltava, o primeiro colocado assumia de novo, e assim por diante, né? Para esse fim, se exigiu que as novas eleições ocorressem somente após o trânsito em julgado das decisões. E é nessa concretização do segundo e terceiro que a PGR entrou com a ADI dela, né? Mas nesse primeiro propósito, a ADI da Kelly ela ataca justamente essa escolha do legislador em realização de novas eleições como um critério exclusivo nos pleitos majoritários. É bom que se diga também que não é todo pleito majoritário que a ADI buscou declarar a inconstitucionalidade. Ela fala disso em relação única e exclusivamente aos pleitos majoritários simples. Há uma diferença entre pleitos majoritários simples e absolutos. O simples é para caso de senador da República, prefeito e vice, nos municípios com 200 mil habitantes. O Marcelo já fez essa menção aqui. O majoritário absoluto é quando você elege governador, presidente da República, em municípios maiores de 200 mil eleitores, prefeitos, né? Porque você tem ali a possibilidade do segundo turno. Feito esse recorte, e como já foi precisamente abordado aqui, o que nós tivemos de consequência nessas eleições em relação a esse aspecto da feitura das novas eleições foi talvez um esvaziamento, e não sei se essa palavra é a mais correta, mas um esvaziamento das intenções, digamos, de cassação, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Quando você disputa uma eleição, principalmente em municípios pequenos, onde o meu escritório costuma atuar, havia, pelo menos, uma sempre busca daqueles candidatos em fiscalizar a campanha do adversário. Sempre houve essa intenção. Nós temos que ter os nossos espiões, nós temos que ter, como eu costumava falar, gente infiltrada na campanha do adversário para ver se tem esquema de combustível, se tem esquema de compra de voto, e etc., e assim por diante. Por quê? Se a gente consegue comprovar uma conduta abusiva, e aí faço referência à palestra do Valber, que fez uma aula realmente à questão dos abusos, se nós comprovarmos a questão do abuso, ou até mesmo situações que levam à cassação desse diploma, o segundo colocado assume. Então, leva a um terceiro turno, ou, digamos, levaria a uma decisão de tapetão, sem sombra de dúvida, mas é uma possibilidade de ganho. É o poder pelo poder. Enfim, eleição só não vale perder. Quando você está entrando para uma eleição, você quer ganhar a todo custo. Lógico, não estou falando aqui para ninguém comprar voto, ninguém praticar condutas abusivas, mas se permitia pela legislação, ao termos, digamos, êxito numa ação, numa AIGE, etc., o segundo colocado assumir. E isso era de praxe, né? E as campanhas eram mais fiscalizadas. Digamos, havia estruturas de fiscalização pelo próprio adversário. Hoje, com toda a franqueza, e isso eu senti muito nos municípios que eu atuei, perdeu-se. O candidato disputava a eleição para ganhar, perdeu a eleição, paciência, deixa para lá, perdeu, desço do palanque, vou tocar minha vida, enfim. E condutas ilícitas foram praticadas ao léu, né? Nós tivemos aí, por conta da diminuição do teto de gastos, da questão da proibição de financiamento privado, etc., de empresas, etc., tivemos Caixa 2 à torto e direito nessas eleições. E o que aconteceu foi que, por essa falta de perspectiva de um segundo colocado, até poder vir a assumir, se ele conseguisse comprovar a cassação, perdeu-se o interesse. Lógico, ações judiciais eleitorais foram ajuizadas no período até a diplomação, até a eleição, no caso, mas aconteceu como no caso do Cirineu, em que os dois candidatos que estavam com processos de cassação perderam a eleição, desistiram dessa ação, porque não, desistindo da ação, criaram essa situação, inclusive, de não diplomação do primeiro colocado. Então, nós sentimos muito isso, pelo menos nos municípios onde eu atuei, e fez com que se perdesse o objetivo, digamos assim, dessa norma. Tudo bem, é inconstitucional?
Isso quem vai dizer é o Supremo, quem sou eu para opinar nesse sentido. Eu concordo com a ADI da Kelly, e recomendo a todos a leitura dessa peça. É uma peça curta, muito objetiva, e parabenizo ela pela objetividade do texto. Mas, independente da inconstitucionalidade da regra, que vem, né, tentar prestigiar, se fala muito na questão do aproveitamento do voto, se fala, por exemplo, no prestigiamento da soberania popular. Todos esses aspectos que são abordados na ADI e que certamente o ministro Barroso vai abordar quando for julgar as duas ADIs agora em conjunto, e espero que o faça dentro em breve, sem dúvida nenhuma, estão muito bem abordados. Agora, até que ponto isso foi útil para o sistema eleitoral? Lógico, não é legal você ter uma alternância de prefeito, quando o primeiro colocado foi cassado, aí assume o segundo colocado, muda toda a gestão, a administração, aí vem uma volta, uma liminar, enfim, ele volta para o poder. Tudo bem, isso também não é legal, mas a quantidade de municípios que nós temos, isso, digamos, é tão grande que permitiria, ou faz sentido a inclusão dessa regra, que só após o trânsito em julgado você vai ter essas novas eleições. Colocar o presidente da Câmara no exercício do mandato nesse período é realmente a solução mais adequada? Ele foi eleito para isso? Mas o segundo colocado perdeu, ele também não foi eleito para isso. Mas se o segundo colocado não foi cassado, né, os votos dele são válidos, o do primeiro colocado não são. Eu acho que é mais justo e mais legítimo o segundo colocado assumir. Né? Então, por isso eu não quero entrar nos critérios específicos de inconstitucionalidade. Né? Já disse, não cabe a mim dizer isso, muito embora operador do direito, mas por um critério de convencionalidade, por um critério, digamos, qual foi o efeito disso nas eleições? Foi producente? Como nós também costumamos abordar, por exemplo, foi producente para o sistema nosso, para nossas eleições, tirar a doação das empresas? É isso que efetivamente acaba com a corrupção? Acho que nós temos que fazer essa avaliação. E, como consequência disso, se nós aplicarmos essa regra do artigo parágrafo 3º do 224, o Marcelo chamava a atenção para mim. Na eleição de Senado, por exemplo, que nós temos ali 2 vagas, se ficar comprovado, digamos, o abuso, enfim, a cassação de um deles, vai anular a votação e vai eleger de novo, vai ter as 2 vagas, vão ser disputadas novamente. A gente não para pensar nisso ainda porque não aconteceu, mas é que quando acontece aí a gente fica com o pires na mão. Né? É o caso que o Cirineu tem. É um absurdo, como ele mesmo disse, qual foi a palavra? Escalafobética. Eu até quero procurar um dicionário para saber o que significa. Aprendeu com Valber Agra. Com certeza, isso sem sombra de dúvida, mas é um absurdo um caso como esse. Né? E talvez eu tenha abordado uma questão nesse sentido, porque por esse enfoque da convencionalidade, porque um cliente meu, de um município pequeno, ele não seria nem, digamos, beneficiado pela regra antiga, porque ele perdeu as eleições e fez menos, o candidato que ganhou dele fez 67% dos votos. Mas um colega que ele consultou, enfim, que não é do direito eleitoral, falou que ele assumiria a vaga se ele entrasse com as devidas ações. E ele, motivado por isso, foi atrás, né? Pagou, etc. Foi. E aí, quando o processo veio para o tribunal, eu falei, mas você não assume, nem na regra antiga, muito menos na regra nova, mudou a regra e tal. Doutor, então vou desistir, porque não vale a pena, poxa, tal. Então, esse sentimento, digamos assim, ainda que o colega tenha mentido, entre aspas, para ele que ele assumiria, porque nem na regra passada ele assumiria, mas esse sentimento eu acho que não é producente, porque até para fins de oposição, para que aquela pessoa que digamos, aquele segundo colocado, que é autor de uma ação de cassação, para que ele não fique desestimulado em fazer uma fiscalização da própria administração. Porque se ele sabe que aquela ação não vai dar em nada, ele não vai assumir, que vai ter que gastar dinheiro com uma nova eleição, a pessoa realmente espera vir daqui a 4 anos. Né? Talvez seja um recorte muito pessoal, talvez seja um sentimento meu de desânimo em relação à efetividade dessas ações, porque não temos mais... As AIs não têm mais o efeito que tinha antigamente. Né? Você
levar o segundo colocado a assumir, etc., faz com que, obviamente, teve uma queda do mercado das ações judiciais eleitorais, isso é nítido, né? Nós estamos aqui entre advogados e operadores de direito, isso é nítido, mas não é com base nisso, é mais com base no critério da convencionalidade. Valeu a pena esse artigo? Esse artigo trouxe efetividade àquilo que se busca em relação ao aproveitamento do voto? Então, são essas reflexões que eu gostaria de deixar para vocês. Antes mesmo que levante a plaquinha dos 3 minutos, porque já são mais de 12:30 e eu também estou com fome. Então, mais uma vez agradecendo, vendo essa plateia atenta, vejo servidores e outros estados, inclusive. Agradeço a presença do Mário De Vienne, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que sempre prestigia eventos aí do direito eleitoral. Estava em Curitiba agora esses dias também. É um grande amigo e, sem sombra de dúvida, como presidente do Colégio de Presidentes, vai levar esses sentimentos dos advogados eleitoralistas aí para o colégio. E me colocando à disposição, já anunciando que ano que vem teremos a 6ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, realizado pelo IPRAD, que eu, com muita honra e muita alegria eu presido, depois dos nossos valorosos colegas Guilherme Gonçalves, Luiz Fernando Pereira e Gustavo Guedes também, que exerceram a presidência. Não definimos a data ainda, porque justamente estamos aguardando as novas noções da reforma política, porque, como bem disse o ministro Henrique Neves, ex-ministro, ele não gosta que a gente chame ele de ministro, mas pode vir a passar uma questão de pré-registro, que seria muito producente para nós, operadores, que atuamos com campanhas eleitorais. Então, o nosso receio é não marcar uma data e cair bem na data do pré-registro, aí ter que mudar, enfim. Você que organizou esse evento sabe como é complexo. Nós estamos indo para a 6ª edição. O nosso congresso, ano passado, todos aqui, creio eu, estiveram presentes, né? Pelo menos da primeira fila eu vejo várias pessoas que lá estavam. Então, já fazendo esse anúncio, convido a todos para ficarem atentos aí aos nossos meios de comunicação do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, e espero aí ter uma plateia tão atenta como essa no nosso evento. Muito obrigado a todos e um excelente dia. Agradecemos a exposição do Dr. Moisés. Obrigado.